Olá, está no ar mais uma edição do programa 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Aqui ao meu lado está o Ari, seja bem-vindo. Olá, Natália. Olá, você que está acompanhando mais esta edição do nosso programa semanal. Hoje abrimos o programa com uma entrevista com o designer catarinense Bruno Falks, que foi recebido por Ari Bruno Lorandi aqui no nosso estúdio. Bruno é um dos grandes nomes do design brasileiro de móveis. Ele é natural de São Bento do Sul e se encantou com o design de móveis ao ver o trabalho desenvolvido nesse importante polo moveleiro. Como vocês observaram na apresentação lida pela Natália, nós temos hoje no nosso estúdio Bruno Falks. Então, já não preciso mais dizer quem é Bruno Falks. Vamos saber o que pensa e como age no design o Bruno Falks. Você tem uma frase famosa que eu gostaria que você repetisse agora. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre esse universo dos móveis. Eu brinco, né, quando eu dou as palestras, que o designer sem uma fábrica é um estoque de ideias. E uma fábrica sem um designer é um estoque de madeira, né? Então, que a mágica acontece quando você une as boas ideias com quem tem vontade de produzir bem. E nós temos mais estoque de ideias ou mais estoque de madeira nesse país? Eu acho que a gente vive... É uma coisa interessante, na verdade, porque eu acho que a gente tem um grande estoque de madeira, mas a gente tem falta de boas ideias. A minha vida profissional começou dentro da indústria, né? Eu fui estudar design, acho que por uma aptidão de todo mundo que vive, que vai para uma profissão criativa. Você acaba tendo vindo da tua infância algum gosto por desenho, por criatividade, né? Eu imagino que quem vai estudar design é porque trouxe da vivência isso. E comigo não foi diferente, né? Eu fui estudar design porque eu era apaixonado por desenho, cresci desenhando. E aí quando eu me deparei com o que é design, e que é muito mais do que desenho, eu pensei, bom, se eu quero desenhar móveis, eu preciso saber como móveis são feitos, né? E aí que surgiu o meu interesse de ir trabalhar numa fábrica. Eu nunca no início pensei, eu vou abrir meu escritório de design, né? Eu vou me aventurar sem antes saber como a coisa é feita. Nesse sentido que eu digo que a gente talvez não tenha uma boa quantidade de boas ideias. Porque eu vejo muito designer que se comporta como artista. Eu acho que design não é arte. Há arte no design, mas design não é arte. Se eu quero projetar bem, eu preciso dominar a técnica. Eu preciso saber como um produto é feito, né? Se eu sei como um produto é feito, eu projeto melhor, eu resolvo um problema. Uma fábrica é problema todo dia. Se o designer que é contratado para entregar uma solução entrega mais um problema, em algum momento o empresário não vai mais querer o trabalho dele, porque se espera boas ideias que sejam boas soluções, né? E isso me ajuda a que eu não me decepcione no processo, porque se eu concebo a minha ideia baseada num conhecimento de engenharia, de mercado, eu vou desenhar um produto que funciona dentro da fábrica e que as pessoas vão gostar porque eu estudei o público. Então funciona bem dentro da fábrica e funciona bem no mercado. E aí entrega tudo que uma fábrica precisa, que é faturamento. Nessa mesma linha, né, sobre questão de estoque, né? Por que nós não temos hoje uma matriz exportadora? Se nós temos aí sim, eu diria, um bom estoque de madeira, principalmente madeira sustentável. Muito. Né? Por que nós não temos uma matriz exportadora baseada num conceito de design made in Brasil, na brasilidade?
Isso eu sinto uma falta gigante, né? Quando a gente olha a exportação massiva, né, que tem volume no Brasil, ela é uma exportação que você não vendeu, você foi comprado, né? Ele foi produzido no Brasil, mas ele não foi concebido no Brasil. Foi concebido por alguém que veio aqui e entregou e falou, quem faz mais barato, Isso, né? Fez um leilão, né? Procurou o melhor preço. E eu sinto falta da fábrica. Talvez não seja só da fábrica essa responsabilidade, mas ver que a gente tem muito potencial para exportar o que a gente cria aqui, não só o que a gente produz aqui. Porque quando a gente só produz, a gente está indo para um mercado que a gente briga por preço. Quando você cria, você não está falando de preço, você está falando de valor, né? Valor transcende preço, né? Eu sempre tento pensar nessa relação, porque nós como consumidores, nós somos seres muito emocionais, né? O que a gente consome, o nosso consumo ele é emocional, ele não é um consumo racional. Quer dizer, ele é racional também, mas por que a gente escolhe... necessidades também, né? Por que eu escolho um carro? Por que eu escolho a cor de uma roupa, um tênis, um sapato? Você vai ter uma relação emocional com aquilo, né? Poxa, isso representa melhor quem eu sou, isso tem mais o meu estilo. Então o nosso consumo é muito emocional. E o nosso processo de exportação ele é puramente racional, é preço. E quando a gente está falando de emoção, a gente cria valor percebido, né? E isso eu sinto falta na exportação do nosso mobiliário. As pessoas comprarem pela qualidade do que a gente faz aqui que não se encontra em outro lugar. A tua resposta me leva a uma outra pergunta e uma percepção minha. Quando você é terceirizado para produzir alguma coisa que alguém traz pronto, você, me parece assim, não desenvolve uma área de um departamento de criação, de desenvolvimento de produtos, porque você sempre espera que alguém traga um protótipo e você vai produzir esse protótipo. E você é o maior embaixador de São Bento do Sul. Aliás, não é demais dizer que São Bento do Sul é uma cidade maravilhosa. Então, e você, em todas as palestras, eu assisti algumas, você sempre destaca São Bento do Sul, a sua cidade. Por que São Bento do Sul não aproveitou, e até lembro de um projeto que nós fizemos chamado Biomóvel, por que São Bento do Sul não aproveitou toda essa capacidade de produzir móveis de madeira maciça, sustentável? Tinha tudo isso em São Bento do Sul para fazer móveis, inclusive para o mercado brasileiro. Sim. Primeiro, obrigado, né, por me colocar numa posição importante lá de São Bento. É a minha cidade, eu nasci lá, eu tenho um orgulho gigante de São Bento, né? Como eu tinha comentado antes, a nossa conversa aí de bastidor, eu acho que todo mundo no Brasil tem alguma coisa que sai de São Bento. Seja uma louça, uma escova de dente, uma vassoura, uma toalha de banho, todas as empresas de São Bento do Sul. Importante parte, fundadas lá. Não é uma matriz industrial. Empresas fundadas por cidadãos de São Bento. Isso eu acho muito legal. Isso tem ainda o escape do automóvel. E aí os móveis... Não, isso eu não falei dos móveis, né? Os móveis são uma infinidade de fábricas e pode ser o escapamento do carro. Pode ser feito lá. E o orgulho que eu tenho é que tudo, como eu falei, tudo isso todas essas empresas foram fundadas por cidadãos de São Bento. Então é uma cidade de gente trabalhadora e empreendedora. Então eu tenho um orgulho enorme de ser de lá. Eu acho que São Bento não aproveita até hoje bem o mercado interno, porque se especializou muito na cultura da exportação do móvel, né? E como a gente comentou antes também, né, de bastidor, essa cultura da exportação ela traz um pouco essa questão de redução de custo muito grande, porque você está falando de volumes muito astronômicos, né? A fábrica onde eu trabalhei por 7 anos, ora produzia 50 mil cômodas, da mesma cômoda, por mês. É muito. Então, se eu conseguir mudar o acabamento, se eu conseguir dando uma pioradinha em cada coisa e economizar $1, o cliente que está comprando aquilo está economizando $50 mil por mês.
Então vale a pena, tá, mas dá para não dar esse acabamento aqui por baixo da gaveta, dá para entregar sem acabamento? Para o produto de exportação, essa cultura criou uma cabeça na empresa de São Bento que para o mercado interno não funciona. Né? Que eu vejo o mercado interno, ele é mais exigente. Então você pega uma mesa bonita, produzida de madeira maciça, vai para a loja, o cliente senta, passa a perna embaixo da mesa, vê que o acabamento não é aquele esperado. Isso vai tirando o valor percebido do produto, vai piorando a experiência. E eu acho que, infelizmente, a cultura de exportação trouxe algum prejuízo nesse sentido, mas também acho que alguns bons anos para cá, essa mentalidade tem mudado. A gente tem empresas em São Bento que são referência no mercado interno há muitos anos. Eu acho que a empresa mais antiga que tem uma força grande de mercado interno e que hoje está se reinventando é a Rudnick. É uma empresa que lá nos anos 90 era uma das maiores fábricas de móveis, esteve entre as marcas mais lembradas do Brasil como marca, né? Hoje a gente tem a James, que é uma empresa que tem feito um trabalho excepcional de mercado interno, né? A Móveis Clement faz um bom trabalho, a Máxima faz um bom trabalho, o pessoal da Máxima tem uma cabeça muito legal, eles estão sempre se reinventando, querendo fazer uma coisa nova, comprando uma máquina nova. Então o pessoal tá mudando a mentalidade, mas isso poderia ter vindo antes. Se tivesse antes, o mercado, acho que de São Bento seria muito maior como referência de mercado interno, eu acredito. E eu acho que está se abrindo um pouco mais, isso eu diria que talvez de 10 anos para cá, que as empresas passaram a ver design não como aquela coisa, eu acho que tinha uma coisa antiga que acontecia que o dono de empresa achava que o designer era só um desenhista de formas. E aí tinha aquela coisa, sabe, meu sobrinho também sabe mexer no Photoshop, ele também sabe mexer nesse Corel, sabe? Ele tinha a sensação que era só alguém, que o designer era só alguém com possível bom gosto. E não via o design como uma ferramenta de negócio. Né? Dieter Rams tinha os 10 mandamentos do design. Dieter Rams foi um dos principais designers ali da década de 50, 60, ele comandava a Braun, uma empresa alemã que é referência de design até hoje, foi para a Apple referência de design por muitos anos. E nos 10 mandamentos do design ele dizia bom design é bom negócio. E eu acho que de uns anos para cá as empresas têm entendido que bom design é bom negócio. Mas é importante fazer o meia-culpa, né? Houve, por bom tempo, designers mais interessados em premiações do que em resultados. Muito, até hoje. Até hoje. Muito, eu ainda acho que tem muito designer que acha que é artista. Eu acho isso um erro grave. O designer, ele é talvez mais um pesquisador do que um desenhista. Né? A capacidade criativa se desenvolve através de repertório. Repertório vem através de observação, de pesquisa. Se você quer ser criativo, você precisa ser curioso e observador de tudo. Você precisa desenvolver a capacidade de enxergar a forma além do objeto. Né? Eu enxergar o pedestal aqui, eu saber que isso não é só um pedestal, existe uma forma que constrói. E essa forma que constrói ele com o pedestal pode me inspirar, pode me levar a um gatilho criativo para ter uma ideia. Porque as pessoas às vezes tratam criatividade como se criatividade fosse uma entidade que ora incorpora no indivíduo, ora não. Então, hoje eu estou me sentindo criativo. Não, outro dia eu não estou me sentindo criativo. Se você trabalha com design ou com uma profissão criativa afim, a criatividade tem que ser um estado de normalidade. Porque se não for, eu não consigo viver disso. Né? Então, aí você ser criativo é um treino. Não é um dom. Criatividade não é um dom. Todas as pessoas podem ser criativas. Assim como todas as pessoas podem praticar bem um esporte, se treinarem. A criatividade é treino. Você quer ficar forte, tem que ir na academia. Não adianta pagar mensalidade depois de 3 meses, chegar lá, bater no balcão da academia. Eu pago a mensalidade aqui há 3 meses. Olha aqui, não ganhei um músculo. Não adianta, tem que ir lá treinar. A criatividade é a mesma coisa. Tem que ler, tem que observar. Sabe? Vai assistir um filme.
olha para tudo que está acontecendo naquela cena, olha para as cores, para os objetos, sabe? Desenvolver uma capacidade de percepção, isso nos ajuda a ser criativo. Criatividade é repertório, é estudar, é entender de engenharia. Como é a engenharia de um produto? Se eu entendo de engenharia do produto, eu desenvolvo melhor o meu projeto. Porque se eu não entendo, eu entrego um problema para a fábrica, obviamente eu sempre vou ter uma busca na construção do desenho da forma ideal, da proporção ideal. Se eu não antecipei a engenharia, a hora que isso vai parar na mão da galera técnica da fábrica, eles vão ter que deformar o meu produto para adaptar à capacidade produtiva. Então eu preciso antecipar isso no meu desenho. O meu produto precisa ser concebido com todo o conhecimento de engenharia possível. E por último, assumir compromisso com o resultado. Sem dúvida. Até porque boa parte dos designers ganha royalty. Quer desenhar produto para ganhar prêmio? Prêmio não dá royalty. O que dá royalty é a pessoa olhar e falar, nossa, que cadeira linda, eu preciso dessa cadeira na minha casa. Gerou venda, gerou negócio para a fábrica, me gerou royalty. Então, esse é o princípio. Você tem que desenhar para as pessoas. Uma coisa que eu sempre digo também, o designer ele não desenha para si. Que é o que eu falo que é a grande diferença entre arte e design. E que são valores diferentes que cada um tem. O artista, e aí está o valor da arte, tem um processo muito mais introspectivo. Né? E eu acho que é aí que está a coisa da arte ser tão única. Porque é introspectivo, é muito o eu do artista que transborda na obra dele. Do designer não pode ser o meu eu que transborda na minha obra. Eu desenho para os outros. Então, quem são os outros? Eu brinco que o começo do processo criativo é abertura do Globo Repórter. Eu vou desenhar um produto, quem são, o que vivem, do que se alimentam, o que fazem. Se eu vou desenhar algo para alguém, eu preciso saber todo o contexto possível de vida dessas pessoas para que o que eu vá desenhar faça sentido nesse contexto. Se incorpore nesse contexto. Tem que estar incorporado. A poltrona que eu vou desenhar, a família que vai comprar aquela poltrona tem um carro, faz viagens, a esposa tem uma bolsa, cada um vai dar valor para alguma coisa. Eu preciso entender como eles enxergam valor, para que o meu produto entre nesse contexto, eles enxerguem valor nesse produto. Não é só uma cadeira para sentar. Tem que ser mais do que isso. Né? Ela tem que entregar uma emoção, ela tem que a pessoa olhar e falar, caramba, essa poltrona, não sei, me lembra uma viagem que eu fiz, me lembra a casa da minha avó. Puxa, que saudade. Agora eu preciso dessa poltrona porque ela transcendeu o objeto, não é mais só uma poltrona. Ela incorpora o meu eu, né? E isso é uma das partes legais de design, que tem que estar associado de novo à engenharia, como sai do papel, a como funciona, porque senão eu também não me emociono. Verdade. Né? Bom, agora vocês perceberam porque nós trouxemos o Bruno Falks para ser o entrevistado de hoje. Bruno, muito obrigado. Obrigado, Ari. E esperamos você logo, logo, porque temos outras questões sobre essa importante ferramenta, ainda pouco utilizada na maioria das empresas brasileiras, que chama-se design. Até a próxima. Até. Vamos a intervalo de 1 minuto e já voltamos com o Saiu na Mídia. O Grupo Alphamotion apresenta EcoBox, a base do conforto. Ter uma cama box é sinônimo de estilo e praticidade. Mas os modelos convencionais, de madeira e tecido, costumam sujar e até servir de abrigo para insetos. Mas calma, temos a solução perfeita para você. Chegou a nova EcoBox em material totalmente lavável, que não acumula sujeira, pois é resistente também à água, parasitas e fungos. Empresa 100% brasileira. Ela é prática, segura e durável. A EcoBox garante todo o conforto e praticidade.
fácil de montar e transportar e é o que há de mais inovador, tecnológico, seguro e moderno no mercado. Garanta já a sua, porque conforto com qualidade é tudo que você precisa. Ecobox, a base do conforto. Hoje vamos ver algumas publicações que repercutiram nas redes sociais das grandes empresas aqui no quadro Saiu na Mídia. Samsung vai na contramão e adota semana de 6 dias para executivos. A Samsung registrou em 2023 o seu pior ano financeiro em mais de uma década, com uma queda de 73% no lucro líquido no quarto trimestre. Progepac anuncia suas soluções personalizadas, oferecendo projetos avançados para o transporte e manuseio de produtos, tanto para linhas de produção como transporte de materiais. Na quarta-feira, dia 16 de abril, a Ideli Ambientes anunciou o lançamento da nova coleção da marca, a Pantelleria. O evento foi realizado em Milão e reuniu arquitetos, lojistas, convidados italianos para uma noite de celebração e inspiração. Tariel Manteiga, diretor comercial no grupo MGA, informou seus seguidores sobre uma nova certificação, Neurociência aplicada ao marketing e ao comportamento do consumidor, pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Vamos ao intervalo de 30 segundos e voltamos com o tradicional Cá Entre Nós. Essas são as pessoas por trás da qualidade e inovação dos excepcionais colchões Castor. Esse é o Elite, o novo lançamento da Castor. Beleza e elegância, conforto anatômico inigualável, frescor e maciez, ventilação constante e saudável, durabilidade prolongada. Colchões Elite Double Face Castor. A inovação do conforto para noites incríveis. E o melhor, cabe no seu bolso. Hoje, no Cá Entre Nós, Ari Bruno Lorandi comenta sobre a alta das importações e a estagnação das exportações, no seu tradicional comentário Cá Entre Nós. O resultado das exportações de móveis no primeiro trimestre deste ano atingiu praticamente 196 milhões de dólares, equivale a um empate técnico em relação ao mesmo período do ano passado, um número bem distante dos 229 milhões, o pico em uma década para o período obtido em 2022. Mas chama a atenção as importações de janeiro a março. Elas deram um salto de 36% sobre igual intervalo do ano passado, totalizando 210 milhões de dólares. O déficit gerado nos primeiros 3 meses de 2024 tem muito a ver com as importações em larga escala trazidas da Ásia, que cresceram excepcionais 47%, totalizando 119 milhões ante 81 milhões em 2023. Ano passado, a participação asiática era de 52,5% sobre o total das importações e nesse ano subiu para 56,6%. Não dá para se descuidar das importações. É preciso que as entidades do setor olhem com lupa o que vem acontecendo. Não dá para desconhecer que, mantendo o volume dos primeiros 3 meses deste ano,
fecharemos 2024 com importações na casa de 840 milhões de dólares, ou seja, aproximadamente 4,2 bilhões de reais. Isso equivale a 10% dos móveis produzidos no Brasil. Cá entre nós, até hoje não temos uma matriz exportadora de móveis. Somos apenas uma produtora de peças encomendadas pelos clientes estrangeiros. Pior do que isso, só o aumento das importações que tiram uma significativa fatia das indústrias brasileiras, estreitando ainda mais o minguado mercado nacional. A edição de número 15 do programa 10 Minutos com Ari e Bruno Lorandi fica por aqui. Nosso programa conta com o apoio de Ecobox e Colchões Castor. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá! Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.